Olá, aqui é o professor Roberto, do Preparado da Luz. E há um tempo atrás havia comentado a importância de estar aplicando o Preparado 501. Falamos da importância de aplicar o Preparado de Luz para aumentar aí a viabilidade dos frutos. Viabilidade dos frutos aplicando o Preparado desde da época das flores e até a formação aí dos frutos. E o aluno José Luiz do curso Preparo da Luz, ele nos perguntou, né, se seria pertinente a relação, fazer uma comparação com a cavalinha, né, assim como muitos chamam de o preparado 508. Lembrando que os preparados oficiais mesmos é o preparado do 500 até o 507, né? E vamos falar sobre isso então. Será que existe aí o preparado 508? A gente pode ser assim chamado de 508. Bom, então a cavalinha, né, que é uma planta aí muito conhecida nas plantas medicinais, muito utilizado como um fitoterápico. Aqui nós devemos colocar que a importância, né, de que Steiner, no seu livro Curso Agrícola, ele falou sobre essa planta, a cavalinha, né, considerando ela aí uma planta toda especial. E nós sabemos que existem aí várias espécies de cavalinha, essa planta que vocês muito vê, até não só a parte medicinal, mas também ornamental. E existem várias espécies, né? Mas aqui espécie, né, o nome científico aí são as Equisetum. E das Equisetum, aí nós vamos ver aí que existem outras variedades, existem outras espécies, né, variedades diferentes. Então, existe a importância dada à cavalinha é porque existe aí um alto teor de sílica presente, né? Lembra que a sílica, né, é muito encontrada nos cristais de quartzo, e a sílica aí é o componente, material, base do preparado 501, lembrando disso, que faz o preparado 501 triturando os quartzos, triturando os cristais, e você tira aí, lembra que a sílica é aí um grande emissor, né, o emissor universal, é um comunicador a sílica. É um elemento químico aí muito utilizado aí na parte da informática, né? Então todo computador, os computadores eles são aí todo estruturado aí para que haja a máxima eficiência de, de transmissão, né, dos dados. É muito importante a sílica. Tanto é que a gente sabe, né, muito ouve-se falar aí do Vale do Silício. É exatamente o local ali onde existe aí a maior concentração dessa parte de informática, na parte de computação. Então, o Steiner ele recomendou o uso da Equisetum arvense. Então, veja, você vai encontrar aí vários Equisetums como fitoterápico, mas Steiner recomendou exatamente, aí, mais especificamente, o Equisetum arvense, que é aí uma planta europeia, né, muito encontrada na Europa, embora a gente encontre hoje, atualmente, aqui no Brasil, e a gente vai ver que ela está aí bem misturada entre as Equisetum. E então ela passou a ser, como eu disse para vocês, né, a ser conhecida ou considerada por alguns aí como o preparado 508. Mas dada a importância aí desse da cavalinha, né, uma elaboração do preparo da cavalinha, e, né, alguns podem dizer aí, podemos dizer aí que seria um aspecto mais carinhoso, né, um aspecto mais de atenção em relação à sílica, esse preparado da sílica, né?
Então coloca aí um apelido 508. Alguns não concordam em chamar de 508 e outros não dão assim tanto, não é tão radical, tão restrito a isso. Então, aqui a gente pode dizer sim, né, que ele é um preparado importante. Se quiser a gente pode chamar de 508 para mais para fins aí didáticos. Então a cavalinha, essa planta que tem aí, né, ela é toda, você vê que o formato dela já diz as características dela. Então, para quem conhece, ela é aquela planta que sobe, ela é pontuda. A sua folha ela é como agulhas que espetam, né, o céu. E então a gente sabe que os aspectos, quando o aspecto astral é bastante aguçado, é bastante elevado, né, tem formatos agudos, formatos pontudos nas plantas. Então, plantas que têm formatos pontudos ou que crescem com muita, vamos dizer, agudez, podemos dizer assim, direto em relação ao céu, ou de uma forma bem como se fosse pontas, nós dizemos que ela é bem astralizada, tá? E em contrapartida as outras plantas, né, plantas mais da terra, plantas mais da água, né, do elemento água, do elemento terrestre, terrosas, elas são mais, vamos dizer assim, difundidas. Né? Nós podemos ver, o que eu quero dizer, por exemplo, a Vitória Régia, que está bem relacionado com a água, veja que ela tem uma folha toda espalhada. As gramas, né, que são aí bem relacionados, são as gramíneas, né, mais primitivas, são aí mais espalhadas, né, elas espalham, vamos dizer assim, horizontalmente, enquanto que as astralizadas, que é o caso da cavalinha, elas espalham-se verticalmente. Confira aí esse formato e vocês vão ver que então realmente devido a esse fato, com certeza, certamente Steiner identificou essa característica da cavalinha e falou dessa semelhança. Ele mesmo falou da semelhança aí e da ligação com o preparado 501, com as forças cósmicas. Então, o fato é que ela precisa a gente pode utilizar ela, vou falar para vocês, aí com uma ocasião, uma ocasião específica. Então nós sabemos aí que quando as forças da Lua estão predominantes e quando acontecem as forças da Lua, que a da Lua é a força de reprodução, a força da escuridão, a força da água, da umidade. O que a gente encontra nesses casos? Nós encontramos, então, quando há escuro, local úmido, sem ventilação, ou seja, condições propícias para a reprodução, nós encontramos aí, então, uma proliferação maior de fungos. Então, o fungo ele se desenvolve quando existem essas condições favoráveis a ele. Escuridão, né, não tem então, local fechado, a gente sabe que dá fungo, local úmido dá fungo, e a Lua ela traz esse aspecto. Né? A Lua ela traz os aspectos da escuridão, o aspecto do escuro, o aspecto da água, da umidade, e o aspecto da reprodução. Nós sabemos que em épocas que as forças da Lua estão mais fortes, as reproduções dos animais, tudo fica mais vívido em relação a essa reprodução. Então, em contrapartida disso, nós temos então o preparado, aí, nós podemos utilizar o preparado 501, que seria forças contrárias aí, outras forças antagônicas a essas, e as forças do
da cavalinha, do chá, que a gente chama, que a gente faz um chá da cavalinha, né, e que pode ser chamado também aí ou não do 508. Então, né, já podemos afirmar aqui desde já que o preparado 500 e o preparado 501 e o preparado de cavalinha são utilizados aí para o controle do fungo. E aí nós podemos dizer aí que de um controle preventivo, né, ou seja, você prevê, vamos dizer que você, pelo calendário biodinâmico, você pode prever quando essas forças da Lua estarão predominantes. Tá? E aí você pode, se você está principalmente aí época de formação dos frutos, formação das flores, que pode acontecer fungos ali, o próprio, por exemplo, feijão, que dá muito fungo, o oídio, milho, uma determinada, é muito comum acontecer isso, você pode aí, né, dentro do calendário, pode prever, fazer uma previsão e aplicar esses preparados. E aí, o chá de cavalinha, nós vamos ver que ele é diferente, né, em relação, assim, embora ele seja semelhante ao 501, nós vamos ver a diferença é mais no campo de atuação. O 501 seria uma atuação mais ampla e sistêmica, e o chá de cavalinha, atuação aí mais específica. Eles devem ser, o chá de cavalinha, aí a cavalinha, a planta da cavalinha, ela deve ser colhida no verão. Então nós estamos procurando as forças da luz, né? Então, ao mesmo tempo, nós estamos, né, querendo, não, a palavra certa não seria combater, nem ir contra, mas atuar de uma maneira aí no sentido de colocar as forças da luz, e aí então a gente utiliza a colheita no verão. Por isso no verão, assim como o preparado 501 é preparado aí no verão, né, é manejado. E depois de colhido, você seca, né, é preciso secar a cavalinha, colocar aí, não amontoar ela, então de uma maneira que toda a iluminação atue sobre a cavalinha. Então, ou seja, você coloca para secar em camadas finas, de uma maneira que não se coloca, não se amontoa para criar umidade ou sombra, né, na cavalinha. Então utiliza-se aí, você vai utilizar 10 gramas em 1 litro de água. Então dessa folha seca você consegue pegar 10 gramas dela e colocar em 1 litro de água. E você vai ferver durante 1 hora. Então você vê por que 1 hora, né? É uma planta aí, ela, vamos dizer assim, ela tem uma certa rigidez, né? E então é preciso aí 1 hora para estar fervendo ela. E depois de fervido você pode aí pegar esse 1 litro e até diluir aí para um pouco mais, né, para 1,5 litro. E você vai colocar no pulverizador, né, e vai pulverizar esse chá da cavalinha aí nas plantas. Como eu disse para vocês, ela vai estar aí, devido à sua grande quantidade de sílica, ela vai estar atuando com as forças da luz. Você pode aplicar tanto nas folhas, pode aplicar, né, nas flores e no fruto. Então seria uma espécie, né, entre aspas aí, uma espécie de um né, que utiliza o fungicida, né? O fungicida com agrotóxico utiliza o fungicida, e aqui nós não utilizamos fungicida, então seria uma espécie de né, para controlar o fungo aí. E você vai fazer isso, você vai utilizar, assim como o preparado 501, como uma forma de um spray. Então lembre-se, nós não estamos pensando do ponto de vista químico aqui, exatamente do ponto de vista químico, como nos agrotóxicos, né? Nós estamos pensando do ponto de vista energético, do ponto de vista etérico. Então, nós vamos estar trabalhando aí com o corpo etérico da sua plantação, né? Então, ele vai trazer o calor, o aspecto cósmico
e vai agir diretamente, não como as moléculas químicas que atuam no físico, mas vai agir, né, vamos dizer assim, na sua estrutura etérica. E você pode aplicar aí uma coisa interessante que eu posso estar falando para vocês agora, é que vocês podem estar aplicando aí na pasta, adicionando em uma pasta, né? Quem é da biodinâmica, quem está fazendo o curso aí sabe que existe a pasta biodinâmica, que é muito utilizada aí em casos de ferimento nas árvores. Então, você faz a pasta e aplica por exemplo, numa planta, numa árvore que está com uma doença, que está entrando fungo nela. Muito bom também, para podas, quando você faz a poda, é um curativo. Então, a pasta curativa, a pasta por si só, a gente sabe que ela tem todos os seus benefícios e, terapêuticos, mas você pode estar aí incluindo ela, então, na pasta, o chá da cavalinha. Vai ficar ainda mais forte. E é isso, né, pessoal? Pode usar na prevenção, então, ou no controle. Então, lembrando, né, que procurar aí a Excetum arvensis, mas você pode aí, nada impede aí de você realmente só tem aí, né, temos a Giganteum, né, aquela que é maior, a cavalinha gigante, a cavalinha Iemale, são outras espécies que você pode estar utilizando, caso aí, como eu falei para você, às vezes tenha dificuldade de estar usando, mas dá preferência aí para a arvensis, Excetum arvensis. Então aí a comparação, né, do 501 e o chá de cavalinha, podemos dizer assim que o preparado 501 ele é mais amplo, como eu disse, e ele é mais forte. Ele possui aí uma abrangência, tá? E então você vai utilizar sempre o preparado 501 por motivos estruturais, motivos mais sistêmicos. E a planta, a cavalinha, nós vamos utilizar aí mais para trazer pontualmente essas características aí cósmicas, as características do calor também, como disse, né? Você pode estar trazendo à luz aí todas as forças da luz aí naquele ponto. Então aí para fins de pesquisa, o que a gente vê muito, né, ouve falar, é que outra planta muito rica aí em sílica seria outra planta também medicinal, seria a carqueja, né, que é a Baccharis. Ela aí, como eu disse, né, para fins de pesquisa, você pode aí estar de repente fazendo um chá de carqueja. O chá de carqueja também aí, então a carqueja é muito rica, como eu disse, em sílica. E você pode aí, né, pode começar a fazer essa pesquisa e começar a ver. Então é uma opção, né? Então coloco aí essa opção, tá? Então é isso, espero ter respondido mais essa pergunta, né? Então façam mais perguntas, a gente vai respondendo. Não são perguntas práticas importantes que a gente usa muito no dia a dia, tá? Então tudo isso, como eu disse para vocês, surgiu aí da nossa conversa, né? Da gente tirar da importância de estar colocando o fruto tem relação com o astral, o fruto e a flor. Então o 501 aí vai estar agindo diretamente nessa força astral. E aí junto a gente coloca então mais esse elemento aí, respondendo a pergunta aí do José Luiz, que né, nós podemos sim utilizar a cavalinha para o tratamento com as flores, tratamento com os frutos, né? Ou seja, uma melhora. Né? Lembrando que o preparado 501 sempre é mais completo, ele vai trazer mais forças ainda, uma força total aí, mais potencializada em relação à cavalinha, mas a cavalinha sim aí seria um elemento importantíssimo
e principalmente aí quando a gente está falando do controle, manejo de fungos na lavoura, nas plantas de uma maneira geral. Mais uma vez agradeço, espero ter respondido a vocês e nós nos encontramos aí no próximo podcast. Até mais. Obrigado.